Oi, maravilhosa! Bom dia! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa nessa quinta-feira. Só fazendo um adendo aqui, eu estou impressionada como os dias têm passado depressa. Esses dias era segunda-feira e agora a semana já está terminando de novo. O tempo tem passado bem rápido e a palavra diz que nos últimos tempos os dias seriam abreviados por causa da igreja que ainda está aqui na terra. E diante disso eu quero te perguntar, como você tem vivido os seus dias? Como você tem investido o seu tempo em coisas fúteis, olhando para a vida alheia, vivendo os sonhos dos outros através da tela do celular? Ou você tem se direcionado, se movimentado, se posicionado para viver o seu propósito? Hoje nós vamos refletir aqui no Salmo de número 7 e como é um salmo que tem quase 20 versículos, para não delongar muito aqui, vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Segundo alguns estudos e as pesquisas que eu andei fazendo, esse salmo foi escrito quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Esse salmo fala de um período de dificuldade da vida de Davi, porque ele já havia sido ungido, mas ele ainda não estava ocupando o seu lugar de rei para o qual ele tinha sido ungido. Mas em respeito à liderança de Saul e à unção que este mesmo havia recebido do próprio Deus, Davi não revidou. Davi, em momento algum, planejou matar Saul ou revidar a perseguição, mesmo quando ele teve a oportunidade de fazer isso, de fazer justiça com as próprias mãos, ele confiou que Deus faria justiça em favor dele. Eu quero refletir aqui, a partir desse versículo que lemos, a partir do versículo 10, que fala sobre a justiça de Deus, que fala sobre o quanto Deus se ira quando nós fazemos o mal, quando nós não nos arrependemos de fazer o mal. No versículo 12 diz: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Aqui o salmista ele quer dizer que quando nós não nos arrependemos, nós temos um coração endurecido diante de Deus. E o coração endurecido é fruto do pecado, da rebelião e do orgulho. E a Bíblia mostra vários casos de pessoas que, por causa do orgulho, perderam lugar de honra, perderam a salvação, perderam a oportunidade de viver uma vida plenamente próspera aqui na terra. Esse foi o caso do próprio Saul, que foi um rei escolhido pelo próprio Deus, levantado por Deus, na verdade, e Deus se agradava do coração de Saul, até o momento que ele começou a se achar superior a Deus. A soberba tomou conta do coração dele, a vaidade tomou conta dele, e quando ele pecou contra Deus, oferecendo sacrifícios, ao invés de esperar o profeta chegar, porque essa função era apenas do profeta, ele não tinha autoridade para fazer isso. Ele fez, sabendo que estava errado, ele foi lá e fez. Mas o que fez ele perder o trono, o que fez o Senhor se afastar dele, não foi ele ter errado. Afinal de contas, Deus é um Deus misericordioso e Ele é justo. Ele sabe que nós, na nossa natureza caída e carnal, é impossível que não pequemos. Nós podemos sim resistir às tentações e devemos, inclusive, vigiar e fugir da aparência do mal. Mas nós já nascemos pecadores, porque a nossa natureza ela é caída desde o princípio, desde os tempos de Adão. Então é impossível que a gente não peque. Porém, Deus nos perdoa
quando nós demonstramos verdadeiro arrependimento e quando nós buscamos nos esforçar para não pecar novamente. Porém, Saul, ele foi resistente. Ele sabia do pecado dele, ele sabia do que ele tinha feito de errado. Ele não se arrependeu e não se curvou em momento algum. O que fez ele cair e declinar foi exatamente a sua dureza de coração. E aqui o salmista é bem claro quando ele fala: quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Ou seja, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A lei da semeadura é bem clara. Tudo que nós plantamos, tanto para o bem quanto para o mal, nós vamos colher. E nós não vamos colher no futuro, na vida eterna. Nós vamos colher aqui. É nessa terra, é nessa vida. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá na armadilha que fez. Pessoas maldosas, pessoas que maquinam mal, pessoas que planejam mal contra outros, são pessoas que sim, cairão em armadilhas também. Da mesma forma que ferem, serão feridos. E isso não é provérbio nenhum. Isso é o versículo bíblico, está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. O Senhor, Ele permite que nós sejamos retribuídos de acordo com aquilo que nós plantamos. Então, não existe a menor possibilidade da gente plantar maracujá e colher feijão. Não existe a menor possibilidade de nós sermos pessoas boas, pessoas que semeiam, que fazem o bem, pessoas que têm misericórdia, que são empáticas com a dor do outro. E em algum momento da nossa vida que nós precisarmos, porque em algum momento a gente vai precisar, é impossível que Deus não levante pessoas para fazer o bem na nossa vida de acordo com o que nós fizemos na vida do outro. Então, tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher, seja para o bem e seja para o mal. E aqui está um ponto que nós precisamos ter muita atenção. Nós precisamos ter um coração verdadeiramente arrependido, um coração que busca fazer a vontade de Deus e que mesmo nos momentos em que a gente erra, que a gente venha logo, o mais rápido possível, ajeitar os nossos passos, pedir perdão, se arrepender de verdade, pedir ao Espírito Santo que nos ensine, nos ajude a ajustar os nossos passos, pedir a Deus que alinhe o nosso coração ao dele, para que nós possamos cada vez errar menos. Falar que a gente não vai errar é mentira, não tem como. A gente já estaria mentindo só de falar isso. Mas nós sabemos que dá para errar menos. E dá para ajustar a rota quando a gente acaba errando, mesmo que sem intenção. Então, quando nós fizermos algo de bem para alguém e formos retribuídos com o mal, que a gente aprenda a esperar em Deus, na justiça dele, porque ele é justo juiz e no tempo certo ele vai fazer justiça a nosso favor. Ao invés de nós revidarmos ou nos desesperarmos, por mais que a situação seja desagradável, seja desesperadora, seja constrangedora, que nós louvemos a Deus mesmo em meio a dificuldades, porque a palavra diz que o louvor atrai o Espírito Santo de Deus. Quando Davi tocava harpa, quando Saul ficava possesso, tomado por um espírito imundo, enviado mesmo da parte do próprio Deus para perturbá-lo, Davi vinha com a harpa, tocava louvores a Deus e o espírito de Saul se acalmava, ou seja, aquele espírito imundo ia embora e a presença de Deus tomava conta do lugar. Quando nós louvamos a Deus, nós atraímos a presença do Espírito Santo. E louvar não é só cantar. Cantar também, cantar hinos de louvor, em declaração de amor e de devoção ao nosso Deus é muito bom, é válido e Ele recebe isso como louvor sim, desde que seja feito de verdade, do nosso coração, com o nosso íntimo, e não para agradar ou para aparecer para ninguém ou para mostrar nossas habilidades. Deus recebe sim como louvor, mas o que mais agrada ao Senhor é um coração verdadeiramente arrependido, é um coração verdadeiramente entregue, é um coração obediente, é um coração sedento por fazer a vontade de Deus. Então, quando acontecer certos episódios na nossa vida de injustiça, que ao invés da gente olhar para as pessoas e querer nos vingar, porque nós podemos querer, só que nós precisamos controlar o nosso impulso. E se nós voltarmos para Deus e pedir ao Senhor que faça justiça a nosso favor, apresentarmos essa causa a Ele e louvarmos a Ele antes mesmo dele fazer, não tem erro, não tem como dar errado. O Senhor, que é justo juiz,
entrará em nossa defesa, julgará a nossa causa e nos dará vitória. Porque lembra que eu acabei de falar da semente, da semeadura? A gente planta bondade, a gente colhe bondade. E se em algum momento nós plantarmos empatia, bondade na vida das pessoas, se nós semearmos o bem na vida de alguém e formos retribuídos com o mal, não se preocupe, tem um juiz que vê tudo, tem um juiz que julga todas as causas e no tempo certo ele fará a justiça a nosso favor. Não porque nós somos bons e merecemos, mas porque ele é bondoso e ele é misericordioso e ele não vai contra a sua palavra. Se ele disse que aquilo que plantarmos vamos colher, serve para bem, para o mal e também para as outras pessoas. Então, quando você fizer algo de bom, não faça esperando receber o bem. Mas acredite, você vai receber mesmo que você não faça com essa intenção. E agora vamos orar para finalizar essa palavra de hoje. Obrigada, Jesus, por nos perdoar todos os dias. Obrigada pela sua misericórdia se renovar sobre a nossa vida a cada manhã. E eu creio que ela já se renovou sobre as nossas vidas no dia de hoje. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui na tua presença, falando do teu amor, anunciando as boas novas, anunciando o teu perdão, anunciando que o Senhor é um Deus justo e faz justiça em favor daqueles que amam ao Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade, Deus. Consagro a Ti esse dia. Entrego a Ti cada vida que escuta essa oração, essa vida que ora comigo, que o Senhor toma em Tuas mãos, nos proteja, Senhor, nos livra de todo mal, guarda a nossa entrada, a nossa saída, protege, Senhor, o nosso trabalho, protege nossa família, protege nossos filhos, livra-nos do mal, Senhor, que nós sejamos verdadeiramente entregues e rendidos ao Senhor e à Tua vontade. Coloca em nós, Pai, um coração quebrantado, arrependido, um coração obediente, sedento por Ti, um coração disposto a fazer a Tua vontade e a renunciar às próprias vontades da nossa carne. Em nome de Jesus, eu consagro a nossa mente ao Senhor e eu peço a Ti, Deus, que seja conosco em tudo que fizermos, que tudo que nós fizermos nesse dia prospere, que o Senhor visite cada área da nossa vida, que o Senhor traga cura para quem precisa de cura, que o Senhor traga alívio para quem precisa de alívio, que o Senhor faça justiça para quem precisa de justiça e que o Senhor traga arrependimento para quem se encontra com o coração endurecido. Eu oro a Ti, ó Deus, confiando na Tua justiça, confiando que a Tua palavra não volta atrás e que a lei da semeadura nunca falha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem concorda com essa oração diz amém. Se essa palavra falou com você, se ela foi útil e trouxe algum insight ou de alguma forma falou seu coração, que você venha compartilhar com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas por ela. Lembre-se de colocar diante do Senhor tudo o que você precisa, tudo o que você deseja. Peça para que o Espírito Santo direcione os seus passos e se posicione para receber tudo aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Afinal, mulheres posicionadas prosperam.